Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Essa videoaula foi produzida especialmente para você, aluno ou aluna do nono ano do ensino fundamental, que busca videoaulas bacanas para que possa aprender a matemática de uma forma simples e de uma forma prática. Venha comigo! Dentro do tema função quadrática ainda, da página 27 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades 1, 2 e 3, Semana 4, nono ano do ensino médio, Plano de Estudo Tutorado, volume 5. Meus amigos e minhas amigas, estamos terminando a correção das atividades do PET, volume 5. Como o tempo passa rápido, não é mesmo? Antes de começar a correção dessa atividade, eu quero mandar um forte abraço a todos os meus queridos alunos do nono ano A da Escola Estadual Antônio Fernandes de Oliveira. Estou com saudades de vocês. Deus quiser, ano que vem nos encontraremos no primeiro ano. Não é porque esse ano parece que pelo andar da carruagem não vai ser possível aula presencial. Enquanto isso, a gente vai trocando conhecimentos por aqui, não é mesmo? E o tema função quadrática é muito legal. Eu gosto muito desse tema. Matemática, simples e prática, vai te ensinar função quadrática. A atividade número 1 diz o seguinte: dada a função quadrática definida por f de x igual menos x ao quadrado menos 2, responda as questões a seguir. A primeira questão pergunta o seguinte: quais são os coeficientes a, b e c da lei de formação dessa função? Ora, quem já assistiu às demais videoaulas dentro desse tema já sabe fazer isso aqui com certeza. Primeiro, o a é a quantidade de x ao quadrado que tem em uma função. Aqui tem menos x ao quadrado, então o a é menos 1. O b é a quantidade de x sem ser ao quadrado. Mas aqui não tem x sem ser ao quadrado, então o b vale 0. E o c é o valor do termo independente. O que é um termo independente? Que não depende de outros valores, a não ser o seu. O c é o menos 2, ok? A letra B pergunta o seguinte: quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Aqui já começa a pesar um pouquinho. Como que eu sei isso? É só eu buscar os zeros da função. Por que eu pus esse zero aqui em cor diferente? Porque quando a gente diz os zeros da função, significa que a gente vai igualar o f de x a zero, o y a zero. F de x ou y é a mesma coisa. E para isso, para achar as raízes, os zeros da função, eu preciso trabalhar dentro da fórmula resolutiva, da popular fórmula do Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Ou você pode fazer assim, fazendo o delta em separado, ou você já pode colocar b ao quadrado menos 4ac. Mas eu vou fazer separado dessa vez, por quê? Porque o delta é o discriminante. É quem diferencia se a equação tem duas raízes, se tem uma raiz ou se não tem raiz. Se o delta for maior que zero, a equação tem duas raízes. Se o delta for igual a zero, a equação tem uma raiz. E se o delta for menor que zero, não tem raiz. Mas não quer dizer que não tenha solução. Não tem um valor definido do conjunto dos números reais. Olha, nesse caso aqui, b ao quadrado é zero ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 2. Delta é 0 ao quadrado, é 0 mesmo. Menos por menos, mais por menos, menos. Então, vai dar menos 8. Por quê? 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. E 0 menos 8, continua menos 8. Nesse caso, os zeros da função, os valores de x, quando y for igualado a 0, x é igual a menos b. Quem é b? 0. Mais ou menos a raiz de delta. Quanto que é delta? Menos 8. Sobre 2a, 2 vezes menos 1. Mas veja que menos 8 não tem raiz quadrada em R. Então isso aqui chegou num ponto que parou. X é igual ao conjunto vazio. Mas na verdade, o que significa o x ser conjunto vazio? Significa que a parábola não intercepta o eixo x em nenhum ponto. A próxima pergunta é: qual é o valor do discriminante delta? Agora está delta é menos 8, não é mesmo? E a próxima pergunta: como delta é
Que zero? Quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? O delta é o quê? Se o delta é menos 8, ele é menor que zero, não é mesmo? Quantos e quais são os zeros dessa função? Nós acabamos de ver que a parábola não intercepta o eixo x. Sendo assim, inexiste valores de x. Por quê? Porque a parábola não vai tocar no eixo x. A pergunta da letra é: quais são as coordenadas do vértice da parábola gráfico dessa função? E como que se acha as coordenadas do vértice? Olha, a coordenada x, o x do vértice, é menos b sobre 2a. A gente tem o a, tem o b, tem o c, né? Olha, o a vale menos 1, o b vale 0 e o c vale menos 2. Vamos anotar aqui: o a vale menos 1, b vale 0 e c vale menos 2. Então é só substituir aqui, ó, x do vértice é menos b. Menos 0 ou mais 0, não importa, não influi nem contribui, né? Sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes menos 1, que dá menos 2. E 0 dividido por menos 2 é 0 mesmo. Então, o x do vértice é 0. E o y do vértice você pode encontrar aí por menos delta sobre 4a. Quanto vale delta? Menos 8. Então, menos 8. Cuidado com os sinais. Menos delta. Aí você pesquisa e descobre que essa é a fórmula. Mas precisa lembrar que esse menos vezes esse menos vai dar o quê? Vai dar mais. Por isso que nós vamos ter y do vértice igual a mais 8, ou seja, 8 positivo, sobre menos 4, que dá menos 2. Certinho? Então eu tenho o x do vértice e o y do vértice. As coordenadas são 0 e menos 2, uma vez que sempre o x a gente coloca antes que o y, tá? Vou até fazer o gráfico aqui para mostrar para você. Mais na frente a gente constrói ele de novo. Ó. Veja que não tem raiz. A parábola não intercepta o eixo x. Agora, o vértice é 0 e menos 2. Então, vou pôr o pontinho aqui no rumo do 0 do x, no rumo do menos 2 do y. E a parábola tem concavidade voltada para baixo. Por que isso? Porque o a é negativo. E sempre ela intercepta o eixo y no valor de c, que é menos 2. Agora, a próxima pergunta é: como a é maior ou menor que 0, né? A concavidade da parábola gráfico dessa função é aberta para cima ou para baixo? Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função. Primeiro, o a é menor que 0. Por quê? Porque é negativo. E a concavidade da parábola, conforme eu já até fiz aqui no gráfico, é voltada para baixo, né? Nesse caso, o vértice da parábola é um ponto de mínimo ou de máximo da função. Olha, isso você analisa da seguinte forma: esse pontinho que é o vértice, onde a parábola muda de direção, esse pontinho está na altura máxima ou na altura mínima? Ele está lá na parte mais alta, então ele é de máximo. Se ele estivesse na parte mais baixa, seria de mínimo. Aqui ele está na parte mais alta da parábolazinha em vermelho, beleza? Agora vamos à letra G, que diz o seguinte: abaixo preencha a tabela determinando pontos do gráfico dessa função e depois construa o seu gráfico no plano cartesiano. Agora ficou fácil, é só você ficar esperto ou esperta com os sinais. Você vai lá na função, tira o x, coloca o menos 2. Todos esses valores que estão debaixo do x aqui nessa coluna são para serem substituídos um a um. Dependendo da linha. Nessa linha, por exemplo, a gente vai substituir o x por menos 2. Onde tiver x, a gente tira e põe menos 2. E se tiver um sinalzinho de menos antes, não se esqueça, coloque parêntese. Aí você não erra. Se não colocar parêntese, é danado para a gente esquecer. Quem está elevado ao quadrado? O sinal? Não. Por isso que eu coloquei o parêntese, querendo dizer, olha, só o menos 2 que está ao quadrado. Então, eu vou fazer menos vezes menos primeiro? Também não. Primeiro, potência. 2 ao quadrado, 4. Mesmo que seja negativo, dá 4 positivo. Vezes o menos de fora fica negativo. Veja, vou detalhar, falar bem devagarinho para que fique claro. Esse menos 2 está elevado ao quadrado, aí ele vira mais 4. Porém, tem um menos lá fora, aí ele torna a virar menos 4. Beleza? Juntando com esse menos 2 aqui, dá menos 6. Então, o meu parzinho, quando eu usei o menos 2, eu achei o correspondente para ele, menos 6. O mesmo eu faço com menos 1. Vou lá na função, tiro o x, coloco menos 1. Coloco o menos lá de fora, coloco um parêntese e o menos 1 dentro do parêntese.
menos 2. Agora, menos 1 ao quadrado é quanto? Mais 1. Multiplicado por esse menos de fora, menos 1. E continua esse menos 2 no mesmo lugar dele. Juntando menos 1 com menos 2 dá menos 3. Né? Você deve R$1 para uma pessoa, deve R$2 para outra, você deve 3 ao todo. Então, quando eu usei o menos 1, eu achei qual o resultado? O menos 3. O zero, a mesma coisa, substituo. Onde tinha x, agora eu coloco zero. 0 ao quadrado é zero mesmo. Menos 0 mais 0 não influi nem contribui, que zero não tem valor algum. Menos 2. Então, sobrou só menos 2. Quando eu usar o 1, coloco 1 no lugar do x. Aqui já não precisa parêntese. Por quê? Porque não tem sinal de menos. Menos 1. Olha, aqui tem que ficar esperto pelo seguinte. Esse menos não está ao quadrado. O que está ao quadrado é o x, que é o 1. Então, vai dar menos 1, porque 1 ao quadrado é 1. Pega o menos, vira menos 1. Com menos 2, vira menos 3. Então, o 1 faz par com menos 3. Agora eu vou usar o 2 no lugar do x. Veja que aqui tinha x, agora tem 2. Aqui tinha menos x, agora vai ter menos um parêntese. O 2 dentro, no lugar desse x, menos 2. Esse 2 ao quadrado dá 4. Com esse menos de fora, fica menos 4. Com esse menos 2, menos 6. Ok? Então, vai dar 2 do x menos 6 do y. Porque esse parzinho, o primeiro elemento é o valor do x e o segundo é o valor do y. Agora, vamos construir o nosso gráfico. X é sempre horizontal, y é sempre vertical. O primeiro pontinho sai do menos 2 no eixo do x, porque o primeiro que é o x, e chega no menos 6 no eixo do y. Menos 6 é para baixo, né? Abaixo de zero. E coloco um pontinho aí na esquina. Saio do menos 1 no eixo do x, que é o primeiro, chego no menos 3 no eixo do y. Sempre assim. Primeira x, segunda y. Saio do zero e chego no menos 2. Zero, cheguei aqui no menos 2. Põe o pontinho aqui. Saio do 1 e chego no menos 3. Saio do 1 e chego no menos 3. Olha, e põe um pontinho na esquina. Saio do 2 e chego no menos 6. Saio do 2 e chego no menos 6. E aí, agora, vou passar a minha parábola. Corte rápido. Veja que a minha parábola está de concavidade para baixo. Por quê? Porque o valor do A é negativo. Se esse x ao quadrado for negativo, concavidade para baixo, boca para baixo. Se ele for positivo, concavidade para cima, boca para cima. Outro detalhe, esse número aqui que não tem x no meio, que a gente chama de C, é sempre o ponto de corte do eixo y. Beleza? Vamos agora à correção da atividade número 2, que diz o seguinte. Uma bola é lançada ao ar. Observe a figura ao lado. Veja que aqui só tem um pontilhado. Por quê? Porque não existe tempo negativo. Isso aqui é uma parábola imaginária, mas não tem como você imaginar menos 1 em termos de tempo, né? Diz o seguinte, a sua altura h em metros está relacionada com o tempo t em segundos de lançamento por meio da expressão. Lá na apostila do PET está rigorosamente assim, olha, h de t igual menos t mais 4t mais 5. Responda as questões a seguir. Ora, como que se faz uma parábola originando de uma função linear? Linear, já chama linear porque forma uma linha, é do primeiro grau. Essa função não é linear. A apostila está errada. Para ficar certo, o que você tem que fazer? É levar esse t aqui ao quadrado. Não esqueça, todos os alunos que resolverem essa atividade sem colocar esse t ao quadrado estão errando. Por quê? Não existe parábola originada de função do primeiro grau. Ok? Em que instante a bola atinge a altura máxima? O que é a altura máxima? A bola subiu, chegou no máximo aqui, que é no instante 2, né? Por que 2? Por que eu sei que é 2? Isso é ponto médio, metade. Olha, tem um gominho, 2 gominhos, 3 gominhos de um lado. Um gominho, 2 gominhos, 3 gominhos do outro. Ou então você pode fazer 5 menos 1, 4, dividido ao meio, 2. Beleza? Certo é que no instante 2 segundos, tempo igual 2 segundos. A letra B pergunta o seguinte, qual é a altura máxima atingida pela bola? Ora, aqui é... Fácil, extremamente fácil. A altura máxima é 9, né? 9 metros.
A pergunta letra C é a seguinte: quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre a parábola representada na figura e o eixo T? Aqui está o eixo T. Quais são as coordenadas dos pontos de interseção entre a parábola representada na figura e o eixo T? Tem esse pontinho aqui, que é menos 1 para o x e 0 para o y, e esse pontinho aqui, 5 para o x e 0 para o y. Lembrando que isso aqui é só um ponto imaginário, porque a bola começa a subir a partir do tempo 0, beleza? A pergunta D é a seguinte: quais são as coordenadas do vértice da parábola representada na figura? As coordenadas é como se perguntasse quais são os endereços desse pontinho. Em relação ao eixo X, 2. Em relação ao eixo Y, 9. Muito fácil! Então vamos agora à pergunta da letra E. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre a parábola representada na figura e o eixo H? Também é fácil! Veja que é aqui o pontinho onde a parábola intercepta o eixo H. 0 para o x, porque se você olhar desse ponto em direção ao x, você enxerga direção 0, e 5 em relação ao y, não é mesmo? Agora eu vou até abrir um espaço aqui, porque agora eu vou ter que fazer conta. Olha, quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação H de T? Qual a lei de formação dessa função? Se você assistiu meus vídeos, você já viu que sempre o C é o ponto de corte do eixo vertical aqui, que no caso é o H. Quase sempre é o Y, mas aqui é o H, que é a mesma coisa. O ponto de corte, onde a parábola intercepta o eixo vertical, é esse pontinho, que o C vale quanto? O C vale 5, beleza? C de 5. Agora me faltam o A e o B, e aqui é a hora da onça beber água. Toda função do segundo grau ela é dada por h de t é igual a at ao quadrado mais bt mais c, ou h de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Certo é que tem A, tem B e tem C. O A é a quantidade de vezes que aparece o termo ao quadrado, o B é a quantidade de vezes que aparece o termo sem ser ao quadrado, e o C é o número independente, ou seja, que não tem T, que não tem X no meio, igual já foi colocado aqui. Para achar esse A e esse B, a gente vai utilizar essas informações que a gente tem. Por exemplo, quais são as coordenadas desse ponto? Menos 1 para o X e 0 para o Y, porque está na altura 0. Então eu vou lá agora e coloco 0 no lugar do h de t, porque sempre o primeiro, aqui no caso vai ser o t, e o segundo vai ser o h de t, seria x e y, ou então t e h de t. No lugar do a continua a mesmo, mas no lugar de t ao quadrado, menos 1 ao quadrado, porque o t aqui é menos 1, mais b que multiplica o t aqui, que é menos 1, mais 5. Assim eu vou ter 0 igual, menos 1 ao quadrado é 1 mesmo, vezes a, 1a. Menos 1 vezes b, menos b, mais 5. Trazendo para antes da igualdade, eu vou ter menos a, que é um a. O a é a mesma coisa, mais b, igual a 5, porque o 5 não trocou de lado. Quem trocou de lado foi esse a, que ficou negativo, e esse b, que ficou positivo. Troca de lado, troca de sinal. Aqui não dá mais para prosseguir, então eu vou pegar essas informações aqui, ó, e vou colocar 2 no lugar do t e 9 no lugar do h de t. Porque h de t é a altura e t é o horizontal aqui. Então, 9 no lugar do h de t é igual a A, que multiplica. Quanto que vale o t nesse caso? 2, 2 ao quadrado, mais b, que multiplica o t, que é 2, mais c. O c vale 5. Meu amigo, minha amiga, eu estou tirando o t, colocando 2. Veja que onde tinha t, agora tem 2. Tá certo? E o h de t? O h de t é 9. Assim vai ficar 9, 2 ao quadrado, 4, 4a, 2 vezes b, 2b, mais 5. Menos 4a, porque eu passei para antes da igualdade, menos 2b, e agora eu passo esse 9 para depois da igualdade, ele vai negativo, menos 4a, menos 2b, igual a menos 4. Para eu cancelar esse b, eu vou dividir essa equação por 2 e jogar ela aqui embaixo. Olha, menos 2a, porque estou dividindo tudo por 2, menos b, porque era 2b dividido por 2, virou b só,
E menos 4 dividiu por 2 virou menos 2. Por que eu estou fazendo isso? A gente estuda essa matéria, sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, lá no 8º ano, a gente fala sisteminhas, né? O que a gente faz aqui agora? Menos A com menos 2A, menos 3A. Mais B, anula menos B, sobrou quanto? 5 menos 2, 3. Isolando o A aí, por causa da quarentena, né? Vai ficar o quê? 3 sobre menos 3, que é menos 1. O A está isolado, valendo menos 1. Se eu sei que o A vale menos 1, eu venho aqui, olha, e coloco no lugar do A menos 1, com esse menos que tem aqui, vira mais 1. Veja que o A vale menos 1, mas aqui já tem um menos, então menos do A. Com menos aqui, mais 1. Mais B igual a 5. 1 mais quanto que dá 5? Quanto que o B tem que valer aí para dar 5? 1 mais 4, não é? Então B vale 4. 1 mais 4, 5. Já tem o A, já tem o B, então vamos responder a pergunta. O A vale menos 1 e o B vale 4, beleza? Agora nós vamos responder a letra G, que pergunta como A é maior ou menor que zero, né? A concavidade da parábola representada na figura é aberta para cima ou para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função definida por h de t. O A é maior ou menor que zero? Obviamente que é menor, porque ele é negativo. E a concavidade da nossa parábola está voltada para baixo. A concavidade dela é essa abertura aqui, a boca da parábola, né? Nesse caso, o vértice da parábola é um ponto de mínimo ou de máximo da função definida por h de t. O vértice de uma parábola é onde ela muda de direção, é onde o vento faz a curva, é onde a parábola muda sua direção. Ela ia subindo e virou para baixo. Então, o vértice é esse pontinho. Ele está na altura máxima, ele está se sentindo máximo aí, né? Então, ele é de máximo, porque se estivesse lá embaixo, no fundo do poço, seria de mínimo. Como ele está lá no topo da montanha, ele é de máximo. A atividade número 3 diz o seguinte: no lançamento de um foguete no espaço, visando alcançar a maior distância possível, o ângulo de maior alcance horizontal é 45 graus e a curva descrita pelo objeto é aproximadamente uma parábola, não considerando a resistência do ar. Assim, durante uma operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador que permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. A luz emitida pelo foguete só é útil a partir da altura de 14 metros em relação ao nível do mar, e a trajetória é descrita por h de t, que é igual a 10 mais 5t menos t ao quadrado, em que t é o tempo em segundos. Durante quantos segundos, no máximo, a luz emitida pelo foguete é considerada útil? Meu amigo, minha amiga, então esse é o problema mais salgado do PET volume 5, semana 4. Ele fala de um foguete que é lançado e que descreve essa trajetória. Vou até reescrever isso aqui, ó. 10 mais 5t menos t ao quadrado. Só que diz assim: a luz emitida, e aqui é o pulo do gato, a luz emitida pelo foguete só é útil a partir de 14 metros. Então eu preciso pegar essa função e dizer que ela é maior que 14 metros. Nem vou pôr aqui o maior não, mas você precisa saber o seguinte: só o foguete é útil quando passa para cima disso aqui. Então eu vou caçar os pontos em que dá 14 e vou colorir a função só daí para cima, tá? Organizando isso aí, reorganizando, vai ficar menos t, mais 5t, mais 10, menos 14, porque eu trouxe esse 14 e ele veio com sinal negativo. Reescrevendo, menos t ao quadrado, mais 5t, 10 tira 14, menos 4. E para resolver equações do segundo grau, a gente usa o quê? A fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara, né? Que é essa bonitona aqui, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. Você já pode fazer de uma vez ou fazer separado e trazer o resultado. Nessa equação, o A vale menos 1, o B vale 5, o C vale menos 4. Tá certo? É sempre assim. A, que acompanha o termo ao quadrado, B, que acompanha o termo sem ser ao quadrado, e C, que é o número independente. Delta é B ao quadrado, então é 5 ao quadrado. Menos 4ac, então menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é quanto? Menos 4. Resolvendo isso aí, 25
menos por menos, mais por menos, menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 25 tira 16, sobra 9, né? Vou agora na fórmula, coloco menos b. Se o b é 5, menos 5, mais ou menos. Raiz de delta, se o delta é 9, raiz de 9, sobre 2 vezes a. Como a é menos 1, olha aqui, 2 vezes menos 1. Assim eu vou ter menos 5, raiz de 9 é 3, né? E aqui no denominador dá menos 2. Agora, hora mais, hora menos. Eu vou ter que fazer em duas etapas. Tem mais e menos. Então, uso mais. Menos 5 mais 3 dá menos 2. Porque você deve 5, paga 3, fica devendo 2. Menos 2 dividido por menos 2, mais 1. Agora, vou usar nessa ramificação o sinalzinho de menos. Você deve 5 para uma pessoa, deve 3 para outra, deve 8. Então, menos 8 dividido por menos 2 dá 4 positivo. Então, essas são as raízes da função, são os zeros da função. Aqui nós já podemos calcular que é a alternativa B, 3. Por quê? Do 1 ao 4 dá 3. Mas eu vou abrir um espaço aqui e vou mostrar para você no gráfico, beleza? T de tempo, né, nesse eixo horizontal, e H de altura nesse eixo vertical. Nós vimos que tem um 14 somado, que a utilidade do foguete é só acima de 14. Então, eu vou colocar aqui até um pontilhado, lembrando, olha, só tem utilidade acima de 14 metros, por isso que tem esse 14 aqui. As raízes foram o quê? 1, né? Tem que ter um ponto aqui, e 4. E aí o foguete é lançado a 45 graus, olha o ângulo. Subiu, subiu, subiu e desceu. Ele tem utilidade daqui até aqui, porque ele está acima de 14 metros. Olha que bacana aí, né? Parecendo a igrejinha da Pampulha em BH. O Oscar Niemeyer era inspirado em função do segundo grau. Várias obras dele têm esse formato. E a igrejinha da Pampulha é muito bacana. Mas o foguete só tem utilidade, só vai salvar ali se estiver acima de 14 metros para ser visto, né? Então aqui, quando a parábola está acima de 14 metros, é que o foguete tem utilidade. Sendo assim, se a gente pegar do 1 ao 4, são 3, olha. Então a alternativa correta, sem sombra de dúvidas, é a letra B. B de bom dia, boa tarde, boa noite, bons estudos. Beleza? E eu espero muito que você assista a próxima videoaula do PET volume 6, que eu vou trazer para você com o maior carinho, com vontade que você aprenda de fato. Beleza? E se você gostou da videoaula, deixa aí seu recadinho, coloque o seu nome, o nome da sua escola, para que eu possa mandar um alô para você e sua turma, beleza? Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.